três, quatro, quatro torneiras.
Boa noite, meus queridos irmãos. Que Jesus esteja presente em cada um de nós. Nós vamos dar início a mais uma reunião de hoje, nesta casa tão abençoada, tão amada por todos, né? E para dar início a nossa reunião, eu convido a nossa irmã Tânia, que ela lerá a página inicial e logo após ela fará a prece. Boa noite. Vamos ler o livro Pão Nosso. Tá bom. O livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Página 261, capítulo 125. Separação. Todavia digo-lhes a verdade, a vós convém que eu fale. Jesus. João, capítulo 16, versículo 7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum. Recordai a presente passagem do Evangelho recordai a presente passagem do Evangelho quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Agora, meus irmãos, vamos fechar os olhos e vamos agradecer ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, a Nossa Senhora, nossa querida Mãe, ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a espiritualidade dessa casa, por ter preparado todo esse ambiente para nos receber hoje. Agradecer por todo o trabalho que acontece nesta casa a nosso favor, a nossa evolução e progresso. Vamos pedir também para que a nossa irmã consiga fazer uma palestra que possa nos oportunizar a elevação moral, que é o que mais nós precisamos. Desta forma, Senhor, nós pedimos permissão para começarmos os nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje devemos falar ao nosso irmão Túlio, né, Túlio Márcio, que é do GPELA, tá? O estudo da noite de hoje é da quarta parte do livro dos Espíritos, da Esperança e Consolações, Terra dos Entes Queridos, tá? Mas enquanto o nosso irmão Túlio não chega, a nossa irmã Luciana vai dar início à nossa reunião. Boa
Pronto, agora foi. Eu tenho uma dificuldade também com isso. Eu vejo que daqui a pouco tudo sair. Todos que estão ouvindo? Está dando para ouvir agora? Boa noite, meus irmãos. Hoje nós iremos falar do Livro dos Espíritos, as perguntas 934 a 936, sobre perda dos entes queridos. E aí a gente pensa, o que significa perda dos entes queridos? O nosso irmão acabou de chegar e ele vai realmente dar aí essa sequência que eu nem iniciei, tá? Túlio, seja bem-vindo. Ok? Bom, boa noite, né? Deixa eu ver uma linha aqui que eu vim desde o nosso Florido. Pelo atraso, pelo susto que aconteceu, mas tudo bem. Faz parte. Eu um problema na porra do ali, né? Aí, continuação também. Lugar de saúde, o assunto da noite de hoje, ele tem uma característica muito particular, né? De se tratar de questão de morte de entes queridos. O interessante é que foi dada essa tarefa para mim. Eu fiquei pensando assim, poxa, mas eu falo logo sobre esse assunto, que na qual, menos de alguns 3 meses atrás, eu passei por essa experiência, então, mais do que nunca, a gente então tratar de um assunto que ele leva de reflexão para quem vivencia e para quem passou também pela experiência. Mas interessante que essa questão de morte entes queridos, eu esqueci até o livro do Richard Simonetti, que é Entendendo da Morte, e eu estava dando uma lida nele ontem, e me destacou um ponto bem interessante nessa questão de morte de entes queridos, que a gente, quando nasce no contexto familiar, vamos entender que cada um tem seu tempo de existência a cumprir ele, todos nós. E na relação familiar, nós não sabemos qual é o tempo de cada um, nem muito menos quem sabe o nosso. Ainda bem também que eu não sei o meu, tá? Só que aqui a gente começa a entender que a idade cronológica, né, que é o nosso hábito de achar que as pessoas que estão na idade cronológica mais avançada têm a tendência de ir mais à frente. E isso
isso não é uma regra geral, né? Não é. Basta estar vivo para isso acontecer. Mas fica uma coisa bem clara aqui, né? Vai existir duas formas dessa morte, dessa passagem. Uma hora eu antecipo ela, uma questão de escolha, e aí eu acabo me comprometendo a minha existência através do suicídio, ok? A outra é o tempo cronológico da vitalidade, aonde esse tempo ele vai se esgotar em algum momento. Porém, existe lá como Rita Simonetti assinala a terceira modalidade. É aquela que não está programada, e você acaba em antes do tempo. Aonde ele comete ali, aonde a gente vai assinalar ali a questão do excesso exagero, todo excesso exagero que ocorre, por que nós temos esse envolvimento, ele vai comprometer a condição física e espiritual. O que estava programado para desencarnar com 80 anos vai desencarnar com 50. Então, esse, como o Rita Simonetti diz, esse ainda é o suicida indireto. É onde ele enquadra a gente, todos nós, de uma forma geral. E quando ocorre esse momento, é interessante que a gente fala assim, tem gente que às vezes é melhor a gente já ter aceitação para a questão da morte, e essa aceitação ainda, ela não tem um grau de compreensão muito claro da nossa parte, não. A gente ainda tem dificuldade em lidar com ela. Essa lidando com a questão da perda, que a gente entende que vai perder, né? E o que é perder? Se a pessoa na qual você ama, você diz assim, eu vou perder meu pai, vou perder minha mãe, vou perder meu filho, né? Parece que a gente vai perder aquilo que a gente é dono. É uma outra leitura muito estranha que a gente faz e que as coisas não é bem assim. Mas quem também está enfermo, né? Eu lembrava que a nossa mãe, que já estava enferma, e eu percebia nela, a cada tempo que eu convivia com ela, eu percebia que a vitalidade dela, onde anima o corpo físico, já estava cessando. Sabe aquela vela que você vê que ela está quase se apagando, mas ela ainda está acesa, que ela ainda mantém a claridade? É justamente você, e diz lá os Espíritos que essa relação de demora, aparentemente, ela tem duas experiências, tanto para quem está indo, tem para quem vai ficar ainda. Porque a gente vai ter que estar lidando com essa experiência, porque sabemos que a probabilidade de caminhar para isso é aquele caminho lá. E que a gente não sabe qual vai ser o dia, qual vai ser a hora. Mas a gente não percebe que as coisas já estão cessando a vitalidade. E aí alguém diz assim para mim, Túlio, seria bom que você já vai se preparando para isso. Agora, por que a gente tem que se preparando para lidar com essa experiência? Por um motivo. Uma, porque nós não temos essa dificuldade de perda. Nós não temos essa relação de posse, que aquilo ali é meu, ele não pode tirar, que aquilo não pode perder. A gente ainda tem essa relação ainda, que é um engano nosso isso, né? E outra questão também, que você vai se preparando, porque quando ocorrer o fato em si, você já vai se ambientando com aquela possibilidade. Mas olha como é que é desagradável isso, né? Você vê um cenário que está se caminhando para isso, mas na verdade é tão interessante nessa questão de morte de entes queridos, que já houve inúmeras experiências que eu pensava que ela fosse, e ela falou assim, não. Parece que vai ficar mais um pouquinho. E esse mais um pouquinho durou 2 anos ainda. E que há 2 anos atrás tinha tudo para ir, tudo, mas é tudo. Pela delicadeza, cirurgia, pela situação, por aí vai. Ela vai. E aí eu falei assim, e se for alguém, e se for amanhã, Túlio, como é que você vai lidar com isso? E aí, que é uma prova difícil,
é uma prova difícil, não é uma prova fácil. Principalmente para pais que perdem filhos. É uma prova difícil para os pais. Porque pais que tiveram essa experiência, olha, para lidar com esse cenário, não é uma coisa assim tranquila, não é não. É interessante que quando aconteceu isso com o Roxo, sabe, Ronaldo? Aí alguém falou assim para nós, eu estava na casa de espírito, né, trabalhando, né, 3 semanas logo depois do desencarne. Alguém vai dizer assim, Túlio, você aqui trabalhando? Não tem nem 3 semanas que a sua mãe desencarnou? Mas você queria que tivesse aonde? Eu perguntei para ele, a pessoa. No quarto trancado, chorando? No quarto escuro, reclamando de Deus? Não, esse tudo você não vai ver. Você tem que encarar esse cenário. É um cenário, como diz Simonetti, que você não pode alterar. Se você não pode alterar esse quadro, então é melhor você aceitar, para você sofrer menos. Porque diante da não aceitação, você vai sofrer muito. E quando você vai por não aceitar os desígnios, né? Porque quem determinou isso foi a vontade de Deus, meu pai. Por mim não ia acontecer isso. É lógico, por nós não ia acontecer. Mas isso não tem meu controle. Esse controle da divindade. É a hora do momento que tem que acontecer, vai acontecer. A questão toda é como você vai lidar com esse momento que antecede esse preparativo para o fato em si. E uma outra coisa também que a gente tem que começar a fazer um processo educativo das nossas emoções, como disse o antes. Ao lidar com essa experiência, que já é dolorosa, ela é dolorosa, tá? Você tem que estar lidando com algumas situações que são burocráticas, que é documentação, as pessoas ligando para você, fazem 10 perguntas a mesmas pessoas para saber como é que foi, como é que não foi. Toda vez que esse cenário dessas perguntas vem à tona, você sofre por tabela. Você chora, e outra coisa, como é que a gente vai lidar com esse cenário, né, quando a gente tem que chorar ou não chorar? Aí alguém vai dizer, espírita chora nessa hora? Ele pode chorar? Pode e deve chorar. Chore, mas saiba como chorar. Porque tem momentos que você pode chorar e você pode manifestar uma revolta, uma mágoa, um questionamento, e aí esse choro já está estranho. Mas se você vai chorar naquele momento, aquele cenário que vai te guardar uma lembrança, uma saudade, é recomendado terapeuticamente que a gente chore, põe essa emoção para fora. Mas a questão toda é como você vai conduzir isso. Porque a não condução correta desse choro é tendencioso você questionar Deus. Você questionar por que pessoas boas foram na frente, pessoas que às vezes não são boas, não estão por aqui. A gente faz essas comparações, né? É muito humana. E vai quem tem que ir, né? E aí eu lembrei de uma experiência, não sei se eu contei essa experiência aqui no Bezerra, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Eu estava ano passado indo para Belo Horizonte, Manaus, para governador Valadares. Eu estava indo Galinhão, parei em Belo Horizonte, e aí fez a outra, peguei o Leonardo que foi para governador Valadares. No caminho, o comandante falou assim, olha, queremos comunicar aos passageiros que ninguém se levantem, aperte os cintos, porque nós vamos passar por um período de turbulência. Para quê? Misericórdia, para quê? Ao meu lado havia uma senhora portuguesa, e ela estava com o crucifixo de Santa Bárbara. Eu lembro disso, coitada, aquela senhora. E ela, ao ouvir essa mensagem, eu estava lá no meu cantinho, na janela lá, olhando aquelas nuvens estranhas, sabe? E ela andava balançando, e falei assim, é agora que a gente vai. E eu falei, tu vai o quê? Tu para com isso, né? E ela falou assim, moço, segura minhas mãos, nós vamos encontrar com Jesus. Eu falei, eu não.
Eu não quero encontrar com ele hoje, minha senhora. Por favor, moço, nós vamos morrer. Vai morrer o quê, minha senhora? Que conversa é essa? Não está nem na minha hora, nem eu já sabia que a senhora vai. Moço, nós vamos morrer. Essa não vai cair. Eu falei, minha senhora, que conversa é essa, Deus do céu? E nós vamos encontrar, segurando aqui, nós vamos encontrar com Jesus. Eu disse, mas eu não quero encontrar com ele. Nessa circunstância, eu não quero encontrar com ele. Mas como que não, minha senhora? Ninguém vai morrer. Ela instalou um pânico dentro da aeronave, coitada criatura. Ela ficou tão apavorada, quando a aeronave desceu, eu liguei para ela, dá um abraço nela, dá um abraço nela, porque ela está precisando. Ela falou assim, o senhor é estranho, né, moço? O senhor é carioca, né? Tinha que ser carioca. Porque nós íamos morrer para a senhora, nós íamos nada. Que ninguém vai hora antes do tempo. Não estava na nossa hora, não estava nessa, não estava na maneira. Falhando? Não estava na hora, não estava programado, e essa questão de lidar com ela, vamos tomar muito cuidado com essa questão de lidar com ela. Da mesma forma que a gente, é uma contradição, sabe, que a gente diz assim, eu não tenho medo da morte, não. Mas quando a gente está diante de algumas experiências difíceis, a gente parece que a gente quer ir rápido, né? Para resolver logo as questões, achando-se que é desencarnando, né? Aí que mora o outro engano que ele disse aqui, né? Essa questão de lidar com a morte dos entes queridos. Vamos começar a entender, como diz Simonetti, o que você enterrou? Foi a alma ou foi o corpo? Essa é uma questão a se pensar. E aí lembrei que essa semana o cemitério de Irajá me mandou um documento para mim, para eu exumar o corpo da minha mãe, que foi enterrar rasa. Aí eu falei assim, isso vai ter custo? Vai ter custo, moço, então por fora. Aí alguém falou assim, mas Túlio, você tem que pegar esse pozinho da dona Isis e guardar. Falei, guardar o pozinho da minha mãe? Minha mãe não virou pó não, gente, misericórdia. A minha mãe está muito bem viva, eu tenho certeza disso. E muito bem resolvida espiritualmente, porque ela não tinha apego a essas questões. Mas culturalmente, olha só, culturalmente a gente ainda dá importância a essas questões que são meramente materiais, que na qual a gente precisa tirar o pó, e tem gente que guarda o pó numa caixinha. Aí meu irmão falou assim, não, a nossa mãe virou pó por acaso? Que a gente está entendendo? Ninguém veio do pó, nem volta do pó, que papo é esse? Aí parece que deu um estalo na cabeça da gente. Porque na verdade, quem foi enterrado lá foi o corpo. O corpo que foi lá ficou. E espiritualmente, lá não foi enterrada. Espiritualmente, a pessoa retorna à pátria espiritual, como todos nós iremos um dia. Todos. Se a pessoa vai despertar rápido ou não, isso é outras questões. Mas espiritualmente, você não enterra ninguém lá. Você tem um corpo. Mas essa relação ainda do corpo para nós ainda é muito forte. É muito forte. Você ainda tem uma lembrança, você ainda tem uma saudade. E essa saudade parece que ela está tão viva. Por isso que eu tenho certeza que morreu. Você lembra daquela saudade que você lembra da criatura, lembra dos desígnios dela, lembra dos ensinamentos dela? Então isso me faz a gente pensar que esse ente querido, que na qual foi, e já tem 3 anos atrás, isso já está tão vivo que até a comunicação já foi dada já, que está trabalhando. Ainda tinha um outro detalhe desses espíritos que já estão nos vendo para desencarnar. Dependendo da maturidade espiritual de cada um, dependendo. E espiritualmente a pessoa estava acamada, ainda estava em vida, hein? E aí você percebia que a vitalidade estava encerrando a vitalidade. Mas espiritualmente assim, eu quero trabalhar.
eu quero trabalhar, eu quero dar passo, eu quero estudar. Aí eu falo, mas como vai conseguir sem fisicamente poder levantar, Jesus do céu? Aí você consegue perceber quem era o corpo físico e quem era o corpo espiritual. Era notório isso, era tão latente isso, porque isso me deu a certeza de o que foi enterrado. E aí nessa certeza, tem uma outra coisa também que faz a gente refletir, que é a doutrina espírita. Ela esclarece, ela consola e também orienta. No momento de consolar, no momento da dor, lógico, ela vai consolar. Ela vai dar um consolo a você, de você entender o que você não pode alterar. Mas ela também vai esclarecer, ou você já tem esclarecimento, de quem é que morre, de quem é que fica vivo, quem é que é errado. E aí você começa a ter esse entendimento, e a não entendimento sobre isso, aquelas pessoas que não têm essa compreensão, é muito mais difícil. Eu lembro agora, na última que o papai desencarnou, do lado, engraçado, foi muita coincidência que foi no UPA de Senador Camará, no mesmo dia que entrou esse jogo baleado, Ronaldo, que tinha dado um confronto de um tiroteio lá, e no dia seguinte o rapaz estava sendo enterrado na capela do lado. Só que a mãe, coitada, misericórdia, tem que ter muita complacência com aquilo. Não havia uma criatura fazendo uma prece para aquele espírito. E ele já tinha um comprometimento, questões comportamentais, que não deu caso até agora. E ele ganhou um tiro e ele desencarnou, o jovem, com 15 anos de idade. A mãe, aí você começa a entender quando a gente não tem o esclarecimento, quando a gente não tem esclarecimento aqui, como é que a dor é mais forte? Porque você não compreende isso aqui. Por não compreender, as experiências da morte, da vida, da doença, vão bater em cada um de nós, naturalmente. Não tem como a gente vai escapar disso. Só que ao lidar com essa experiência, ela é mais dolorosa para quem não tem esclarecimento e compreensão. Mas para quem tem o esclarecimento, alguém vai dizer assim, sofre tu? Sim. Ele sofre. A gente chora. A gente vai passar por essas experiências, porque a gente, além de ser humano ainda, a gente ainda é uma criatura muito imperfeita. A gente ainda tem essa relação de apego às questões. Mas como diz Chico Xavier, se tiver que morrer, morra com dignidade. O que é morrer com dignidade? E aceitar com dignidade, né? Eu volto a repetir o que eu falei para uma mãe agora, ontem na casa espírita, no atendimento fraterno, que ela perdeu o filho do lado do Hospital São Mateus. E ela não está aceitando por nada. Eu falei assim, criatura, eu sei que é difícil para você. Já tem 1 ano e meio que você está vivenciando essa experiência, que quer saber como é que ele está. Mas ao mesmo tempo você chora porque você diz que enterrou ele. Mas ao mesmo tempo você está procurando alguma porta por aí, saber como é que ele está. Então, na verdade, você sabe que ele não está morto. Você enterrou o corpo dele. Mas a ausência e a experiência por si só, por ser dolorosa, aí ela tem uma duplicidade nesse fator doloroso, né? É doloroso para quem fica e é doloroso também para quem vai por não compreender. Porque se tem uma relação muito apegada às questões materiais, e aí eu lidar que essa mãe, ela falou assim para mim, moço, eu vou falar uma coisa para o senhor. O quarto do meu filho, todo mês eu pago uma pessoa para limpar o quarto, lavar todas as roupas. Porque toda vez que eu entro no quarto dele, acho que eu vou vê-lo. Aí eu perguntei, toda vez que você entra lá e sai, como é que você sai? Eu fico 1 semana arrasada. Aí eu pergunto, e aí? Esse quadro você vai mudar ele? Não muda mais o quadro. Mas a lembrança está muito latente.
Aí essa relação do apego e essa relação de manter o cenário estático é muito mais doloroso para esse espírito que foi. Ele não vai conseguir se desprender tão fácil, porque além de ele estar preso àquele cenário humano, aos objetos, e esses objetos, a gente não podemos esquecer que ele tem o nosso magnetismo, que é a nossa energia naquilo que a gente tem, que tudo isso é necessário materialmente. Depois que você desencarna, esses fatores não têm mais importância. Eu lembrava dessa experiência, Ronaldo, quando deu um mês, exatamente um mês. E eu fui lá no meu pai, né? Aí você entra dentro daquele ambiente, o Ciné conhece esse cenário, você vê que é um cenário meio pesado. Aí eu recebi uma orientação dura, já está na hora de começar a mexer nas coisas dele. E dar o seu devido destino. Dê esse destino que tem que ser feito. Mas dê utilidade a esse objeto para quem está em vida. Porque para ele isso não pertence mais. Mas olha como é que é complicado isso, hein? E aí essa experiência, para quem já vivenciou ou vai vivenciar um dia, qual é a orientação que a doutrina espírita nos dá? Você já vai mexer numa área muito delicada. Então, sabe o que você faz? Faz uma prece, lê uma página, não vá sozinho fazer isso, vá sempre com 2 ou 3 pessoas, e mexe se você entender que aquela hora é a hora de mexer, porque não tem uma hora programada. É a hora de 7h, depende. Se você entender que deve mexer, mexa. Mas dê essa utilidade a essa energia, que na qual tinha energia dele, ou dela, ou dessa pessoa, dá destino para quem vai fazer bom uso. Aí sim você está fazendo o ciclo do processo. Primeiramente, você está ajudando a criatura a desapegar, que já é uma outra dificuldade nossa, hein? Ao momento da morte. Que é aquela coisa que é meu, ele não é nada meu, ele está conosco em nosso uso. Depois isso não pertence mais a gente. A gente começa a entender essa leitura. Essa leitura e começar a fazer essa aceitação, porque na hora que por acaso ocorrer uma experiência dessa, conosco, com alguém da nossa família, que a gente saiba lidar com isso com menos doloroso, com mais tranquilidade. Mesmo que é difícil. Alguém vai dizer que isso é fácil? Lógico que não é fácil. Lógico que não é fácil mesmo. Eu lembro muito bem, quando aconteceu isso com o nosso irmão, foi o primeiro desencarno, foi o nosso irmão primeiro. Eu, imediatamente, quando saí do cemitério, Ronaldo, eu estava com outro meu irmão, meu sobrinho, a gente estava tão transtornado, que eu não tinha um detalhe, como é que eu ia chegar em casa e ia dar notícia para minha mãe e para o meu pai, que todos os dois estavam com Alzheimer. E nós tomamos uma decisão que a gente não ia dar notícia. Olha que é complicado, assim. Sabe que eu tive que fazer imediatamente uma coisa muito importante. Eu precisei do acolhimento. Eu prestei do acolhimento. O melhor local para nesse momento que eu encontrei, eu entrei na casa espírita. E eu passei lá na casa do bisavô, estava com a chave, e entrei lá. Sentei no banco lá atrás. Sentei no banco. Eu chorei, Ronaldo. Acabou. Eu me senti como se alguém tivesse dado um banho em mim, porque o cenário foi doloroso, difícil, complicado, extremamente delicado. Estava dentro de pandemia, hein? Você imagina? Aí, quando estava sendo enterrado o corpo do meu irmão São João Batista, eu vi um cenário que estava bem escurecendo, não tinha o Cristo Redentor iluminado.
Aí o Espírito falou para mim assim: olha aquele cenário e mentaliza. Olha aquele cenário lá. E não esqueça tudo, você ainda tem um privilégio. Você ainda tem conhecimento e esclarecimento. E outras pessoas que estão na fila aqui, que vão ser enterradas agora, que não tem isso, não entendem isso, não compreendem isso, nunca ouviram falar nisso, mas estão passando pela mesma experiência que por hora você está passando. Então, para essas criaturas, a experiência é mais dolorosa, é muito mais complicada, provavelmente, por não ter o esclarecimento. A gente já tem um esclarecimento, tá? Já passa por esse momento difícil, que a gente percebe que a coisa machuca. E outro perigo aí, que diz lá no livro da Joana, conflitos existenciais. Ela fala de um sentimento que a gente fica, que é a melancolia. Vai dar um momento de tristeza. Você ficou rindo pela rua, nós estamos rindo. Não tinha motivo para estar rindo. Não tinha motivo para estar dando gargalhada parecida. Não tinha. Não há motivo para isso. Mas também não é motivo eu ficar uma fisionomia não muito agradável e descontando nas pessoas um comportamento que, como se fossem as pessoas culpadas disso. Não tem culpado disso. Foi o cenário das circunstâncias. E qual é o perigo que ela diz lá, Joana de Anjos? Esse momento de tristeza que abate por hora temporariamente, que vai acontecer conosco, ela poderá ficar uma semana, 5 dias, em alguns até 10. Que a gente dá um nome assim de, eu estou num momento meu de pós-desencarne, você está vivenciando aquele momento doloroso, mas que você, ao lidar com isso, você vai começar a transformar aquele cenário em outros cenários positivos, que senão tem a tendência a você ficar deprimido, melancólico, triste, apático, não quer mais sair do quarto, não quer jantar, não quer dormir. Aí já está estranho. E muitas pessoas, ao passar por essas experiências, por não ter o entendimento, caem nessas questões. E é muito doloroso. Eu fico imaginando aquela mãe que por hora eu vi no dia do enterro, coitada. Ela gritava muito, questionando Deus. Você não tem nem o que dizer para essa mulher. Já tem que ter muita complacência por ela e orar por essa alma, só isso. Porque tem um detalhe também interessante quanto a essa questão do falar, tá? Se você não tem nada para falar, ou não tem habilidade para falar, fica quietinho, vai. Faça sua oração mentalmente pela pessoa. Não fica com um discurso assim meio estranho, não, sabe? Aquele discurso assim, Aparecida, você está achando porteiro esse mês, passa. Para de chorar, Aparecida. Não tem que mandar o outro parar de chorar. Chorar é bom que lava a alma. Deixa lavar. Parece é bom que ele chore. É bom que chore agora para chorar o resto da existência. Por questão de sentimento de culpabilidade. Então chora, mas chora com resignação. O que é chorar com resignação? O que é chorar com resignação, com aceitação? É você chorar de saudade e lembrança, porém não dando espaço para revolta, não dando espaço para questionamentos. Será que estava na hora? Será que não estava na hora? Como você fosse o dono da hora para determinar que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. E a gente sabe que as coisas não são assim. Não são assim mesmo. As coisas só vão acontecer na hora que tem que acontecer. E vamos começar a entender, cada um tem a sua hora, o seu dia programado.
e é bom. Eu, particularmente, não quero saber nem minha hora, nem meu dia. Eu não quero. Mas eu preciso viver. Eu preciso dar etapa na minha existência, lembrando da saudade, lembrando da recordação, lembrando dos meus amores que já foram e dos nossos amores já partiram. Ponto. E quando bater uma perda, aquela saudade muito grande, vá à casa espírita, pede, faz uma oração. Faça uma oração por essa criatura, para que ela consiga despertar, que às vezes tem espírito que ainda não despertaram do outro lado. Nós estamos vagando ainda, porque a relação do apego das questões está muito latente. Então, ore por elas, vive por essas criaturas, para elas consigam entender no despertamento aonde elas se encontram agora. E no momento oportuno, outra questão tem para nós de espírito na noite de hoje. Muito cuidado com esse fator que a gente vivencia essa questão, que a gente quer saber como é que as coisas estão. Como é que eles estão, nossos amores? E a gente paga um preço alto para saber essas coisas. E as coisas não são bem assim. Não force a barra. Não queira fazer apelativo de bater em alguma inscrição que não seja séria para pedir a orientação e depois dizer, não, a orientação já chegou. Tem certeza que chegou mesmo, Silene? Ou você que procurou essa orientação tão rápida que para você ela acabou chegando pela sua pressa. E a nossa pressa não é a urgência deles. Às vezes não foi nem essa comunicação, não tem nem a hora ainda, foi. Então alguém me perguntou também, sabe, essa semana passada, alguém que não tem entendimento na casa, me deu assim, me explica uma coisa, você que é espírita, já teve alguma comunicação com sua mãe? Eu falei assim, não. Ué, não, deveria ter tido, deveria, como deveria? Por que teria que ter? Eu não tenho nenhuma pressa de ter comunicação dela, não. Eu não tenho pressa. Porque se tiver que acontecer isso vai acontecer espontaneamente. Não vai ter que eu apelar. Eu não vou ter que pagar para fazer isso. Eu não vou ter que barganhar com nenhuma instituição para receber uma comunicação disso. Que aí não tem credibilidade nenhuma essa comunicação. Não tem. Então deixe que naturalmente, na hora que tiver que acontecer, e essa comunicação, ela virá de tantos outros canais, não necessariamente aquele canal ou da fotografia, ou de uma orientação mediúnica, aonde fica botando um diretor, às vezes, na parede, assim, e aí, Ronaldo, já teve comunicação? E se o Ronaldo diz que não teve, então essa reunião está muito fraca. Misericórdia. Então essa reunião tem que vir a comunicação porque você quer. É assim que funciona. Então vou deixar bem claro que a ligação não é daqui para lá, ela é de lá para cá. Então essa comunicação ela virá na hora que tiver que vir, com a permissão dos amigos espirituais. Se tiver que vir, ela vai vir. Então por isso quando ele me perguntou se já veio a comunicação, eu não. Pelo que me consta, não. E eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que estar preocupado, sabe com o quê? Pelo que eu entendo e compreendo. Ela está morta? Não. Isso é um ponto. Quem você enterrou foi o gordo. Ponto. Ela era uma trabalhadora? Ela tinha entendimento filosófico? Bem, então, possivelmente na hora oportuna, ela vai dar a comunicação dela, Ronaldo. Ou através de uma reunião, ou através de alguém. Ou eu então vou sentir a aproximação dela. Sabe aquela aproximação que você sente? Que bate uma lembrança? E semana passada, antes do carnaval, eu estava mexendo, olha o que eu estava mexendo, no porta-álbum da foto da família. Tudo conspirando para isso, né? E eu mexendo,
Teve uma hora, meu irmão falou assim, mano, você está mexendo uma coisa aí, e eu estou lembrando aqui, ele começou a ficar triste. Olha só, a gente não está mexendo em foto, mas nem ficar triste não. Eu estou mexendo na foto aqui para me lembrar dela quando ela era mais jovem. Quando ela, por algum motivo, foi minha evangelizadora. Quando meu pai me ensinou algumas questões, eu estou lembrando disso. Isso que vai ficar vivo e não está morto. Porque essa lembrança e essa saudade, ela não morreu. Por ela não ter morrido, então isso está muito latente aqui no túnel. Então, essa energia aqui na qual eu está vibrando por eles, e eles vice-versa pelo túnel, então isso se mantém vivo. É essa energia, então essa morte de entes queridos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ora a gente não sabe das experiências. Hoje estamos aqui, essa é a verdade. Semana passada eu estava conversando com uma colega minha de trabalho, no dia seguinte, de madrugada eu recebi o telefone, mas o cara se encarnou, infarto em casa. E no dia seguinte estava no cemitério velando o corpo dela. Eu falei, misericórdia, mas como assim? Eu era tão rápido, porque estava programado isso. Essa programação, ela tem esses trâmites que a gente melhor não tomar conhecimento. Mas ao lidar com essa experiência, que a gente vai ter que lidar com ela, não tem como, né? A gente vai ter que estar com muita tranquilidade, que na qual é uma tranquilidade aparente, né? Eu digo que nessas experiências que aconteceu comigo, eu acionei o botão da razão e segurei minhas emoções. Que se eu deixasse o campo da emoção tomar conta, eu não ia conseguir conduzir as questões que tinha que conduzir. É os trâmites do enterro normal. Você vê que cada um usa uma ferramenta que é melhor, mas naquele momento ali, teve uma coisa muito legal também. É aonde você percebe que esse momento do velório, que para nós ainda culturalmente é muito doloroso, o velório. E no velório também, aí vai com isso, o cuidado que tem que ter, que tipo de comentário que eu vou fazer, que tipo de história eu vou ficar comandando lá. Não tem nada para falar, fica quietinho. Fica na tua. Fica na tua. Vai lá para fora, respira um pouquinho. Porque se a gente acaba falando assuntos, né, dependendo da relação do assunto que você vai falar, se você não tem uma relação afetiva muito boa com aquela pessoa que está partindo, você começa a falar assuntos ali de cobrança, assuntos agradáveis. Isso atrapalha para quem está indo e deixa uma vibração para quem fica. Então essas vibrações a gente tem que dispersar ela. E também começar a saber lidar com isso, né? Volto a repetir. Que não para falar sobre esse assunto e de uma forma assim um pouco aparentemente tranquila, só sabe quem passa. E se por acaso alguém viu o Túlio chorando aqui na qual viram, mas o Túlio não chorou revoltado. Não. Ao contrário, existe uma coisa nesse momento que é uma manifestação que você guarda e manifesta, que é gratidão. Aquela relação que você, por hora, você se despede temporariamente, e uma gratidão pelo dever cumprido, pelo papel que cada um desempenhou ali na sua existência, tanto por parte de quem foi, por parte de quem fica, se também que foi bem resolvido, tá? Porque também se isso não foi bem resolvido, vai estar a cobrança, né? Vai estar a culpa na cabeça. E quando está a culpa na cabeça, a gente tem que se remoendo. Por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Por que eu não fiz melhor? Você fez o que foi melhor que pode ser feito. Se você fez, tá? Se você fez, então você manifesta a gratidão de dever cumprido e faz os desígnios na continuidade da vida normalmente. Essa é a questão.
o dar continuidade à vida normalmente, né? Por mais que a gente fale assim, né? Mas tem hora que a gente ainda entra no cenário, mexe em algumas coisas, né? E outra questão, por questão de lembranças que a gente vai guardar conosco. A orientação dos Espíritos é bem clara. Você vai guardar ou vai fazer bom uso daquilo que o outro usava? Porque se você vai guardar um porta-retrato, ou um colar, ou um objeto, e ao deixar aquilo olhando, que ele vai te torturar toda vez que você vai botar a mão naquilo, então é melhor não tê-lo. É melhor não tê-lo. Não se torture por aquele objeto. Ah, vou guardar um guarda-chuva porque era da minha mãe. Você vai usar ele, então use. Faça bom uso. Se você vai guardar o pano de prato para usar, use, Ronaldo. Mas não, esse pano de prato eu não vou guardar porque era do meu pai, eu não posso nem mais usar ele. Aí o Ronaldo não usa, não dá para ninguém e nem dá de presente para ninguém. Misericórdia. Que energia essa parada que ficou ali, fazendo mal para ele e fazendo mal para quem foi. Isso é o cuidado que tem que ter com essas questões. Então eu tinha uns panos de prato de mamãe, sabe? Quem sabe ela tentava, eu falei, uma coisa, vou usar todos, eu não quero conversa. Ela como que ela vai ver que eu estou usando todos, Ronaldo, porque eu estou prestigiando o trabalho dela, não estou assim, né? Além de prestigiar, eu estou dando uma utilidade. Olha, é mais importante, eu não vou guardar embalsamado aquilo ali como recordação, porque toda vez que eu guardar com essas intenções, eu vou sofrer muito. Eu vou me machucar muito, ainda vou fazer ela ficar presa aqui no cenário. Então, eu ajudo ela e também me ajudo. Essa é a dica que a gente dá, que a doutrina espírita nos dá para nós. É o tal do desapego, né? A lidar com essas questões. E assim a gente vai levando, e é bom que a gente vai lidando com a vida, porque é o preço que a gente paga pela vida. E é bom que a gente dá o preço da vida que a gente tem que dar, porque a gente em algum momento a gente vai ter que dar conta dela. E como é que a gente vai dar conta da nossa existência, se a nossa existência não for muito bem aproveitada, não foi muito bem conduzida? Fiquei ainda martelando situações, cenários de vingança, de situações de pessoas que já foram. E se por acaso temos alguma experiência dessa com pessoas que a relação não foi muito bem resolvida, põe em cima dessa criatura na vibração. Ajude ela também a desplugar disso. E desplugue você esse sentimento que por hora não foi bem resolvido ainda nessa existência. Mas o que a gente não vai dizer? Ah, foi tarde. Não, foi tarde. Não foi tarde não. Foi na hora que tinha que ir. Mas cuidado, que é o mero engano, que a pessoa ao passar para o outro lado, a gente pensa que tudo acabou, né? Não. Aí que mora o engano. Continuaremos as mesmas pessoas, com os mesmos gostos, com as mesmas tendências, com as mesmas aptidões, porque dá a entender que a gente vai mudar quando se encarnar, né? Não. Seremos aquela criatura, só que a gente vai estar livre do corpo físico. Vai estar aquele espírito que é o ser pensante, com as nossas percepções muito mais latentes do que preso ao corpo físico. E aí eu lembrar aqui, para quem estava em enfermo durante 5 anos acamado, 3 acamados. Aí alguém perguntou assim para mim, Túlio, você não acha que deveria interligar o aparelho? Eu disse, não. A eutanásia, eu sou contra ela. Doutrina espírita não é a favor dela, nunca. Mas se por acaso essa experiência com o espírito passa lá mantido por aparelhos, pode ter certeza que o médico falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci, Ronaldo. O médico com certeza falou assim para mim, toda vez que você chegar no CTI para falar com seu pai entubado, o seu pai religião do senhor, ele perguntou assim para mim, sou espírita. Independente disso que eu vou falar para o senhor, não traga nenhum problema para ele aqui, porque a audição dele
que são 5 sentidos que nós temos, é a última que vai perder. Isso quer dizer que o paciente entubado, ele registra tudo que está sendo falado e escutado. Ele pode não ter a devida compreensão. E aí eu fico, é mesmo? Eu fico, doutor, eu sou por acaso. Eu sou católico. Mas eu sou espírita, então eu já estou falando isso para o senhor. Mas eu não falo nenhum problema para ele, não. Você fala coisas boas para ele. Para ele registrando e se preparando para isso. Eu vou fazer com ele durante 2 anos no leito, no hospital. Que na capa eu sabia que ali não tinha volta. Mas essa volta, quando ia ser? Eu não ficava perguntando, Deus vai levar quando? Tudo para com isso. Eu nem entrei nessa questão. Ele vai entender a hora de encerrar, que é a hora de vitalidade dele vai encerrar. E aonde foi que aconteceu? E ele, depois daquilo, saiu e foi para casa. Misericórdia. Eu falei assim, ele ganhou outro laboratório de novo, ficou mais um pouquinho na cama, e eu olhava para ele. Ah, outra coisa muito importante que ele recebe, quem está acamado, de passe, de água fluidificada, porque isso ajuda muito para quem está acamado, já na eminência de desencarnar. Ajuda bastante. Eu fazia o poder evangelho do lado da cama dele, para ele começando a entender o momento do despertar dele, que eu não sabia como seria. Eu tinha que ajudar de alguma maneira. E a água fluidificada bebia feito água. Até no suco da melancia era com água fluidificada. Cheio de celular. Não é água fluidificada. Tem água fluidificada. Até banho, hein? Aí você, Túlio, você está exagerando, Túlio. Quando sobrava uma aguinha, água morna, a moça dava banho nele, então você pode lavar com essa água fluidificada. Eu não falava para ela, porque ela era protestante, né? Ela dava banho nele com uma água pesada. E ela dizia que aquela água esquentava tanto, e não era nem água quente. Eu falei assim, mas essa água tem uma energia, né? Mas porque eu acreditava nisso. E fazia ele aceitar que aquilo não ia fazer nenhum mal para ele. Porque eu tinha que ajudar alguém que em algum momento ia partir. E qual era o entendimento que ele tinha? Era igual o seu? Não. Como é que ele ia ser recebido no despertamento dele? Então, é isso que a gente tem que ajudar o outro quando temos mais crescimento para dar. A gente vai dar aquilo que tem, não é? Então, a gente pode ajudar o outro nesse sentido. E eu acredito aqui que todos nós, de uma forma ou outra, já devem ter passado por uma experiência desse nível aqui. Ou com alguma família, algum ente querido, ou com algum filho, ou com algum marido, ou com alguma esposa, ou com alguma avó, com alguém. Então, são essas lembranças, né, que Kardec, quando trata desse assunto, ele trata com muita propriedade esse assunto, trabalhar como se lidar com os irmãos, com entes queridos, que são queridos nossos, são nossos amores, gente. Se são mortos de entes queridos, e quando não é querido, como é que fica isso? Quando você nem conhece a pessoa, toma conhecimento que a pessoa foi igual desse jovem no dia do enterro do meu pai, coitado. E que estava até entrando no hospital no mesmo dia que meu pai entrou, só que ele entrou de uma forma material. E ele disse que estava sendo enterrado do lado da capela lá, coitado. E o que tinha de jovem naquele dia, e a mãe, coitada, a família toda. Aí o pai, coitado, estava tão alcoolizado, coitado, porque ele fez a fuga do álcool naquele momento, coitado. Era um cenário assim, digno de pena mesmo, de pena, tá? Mas para mim, naquele momento, foi uma despedida de até um dia. Até um dia a gente vai se ver. Até um dia nós vamos falar. Até um dia nós vamos nos lembrar, porque até um dia nós vamos nos encontrar, como Deus permitir que isso tenha acontecido. Uma boa noite a todos. 。
agradecer ao nosso irmão Túlio por esse estudo da luta de hoje. Ficamos muito felizes todos com a sua presença. Bom, que Jesus te abençoe hoje sempre. Vê alguém pela primeira vez? Sejam bem-vindos, tá? Estamos muito felizes com a presença de vocês. Voltem sempre para a nossa casa, tá bom? E vamos passar para os momentos dos recados. É segundas e quartas-feiras nós temos nossa reunião públicas, tá? Presencial às 20 horas. Terça-feira nós temos o nosso estudo online, que agora é pelo Skype, né? É o grupo da Gênesis. Quinta-feira nós temos estudo também na nossa casa presencial, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E sábado nós temos a Juventude às 13h30, que já voltou de recesso. A nossa evangelização continua de recesso, vai voltar dia 9 de março, às 13h30. A reunião da família também, às 15h30. E às 18h30 nós temos tudo sistematizado da doutrina espírita. Então estão todos convidados, tá? Então, nós vamos chamar o nosso irmão Ronaldo, que ele fala a nossa prece final. E logo após teremos um passe e a água crucificada. Aqueles que sentirem, que desejam tomar o passe, tá bom? Fiquem sentadinhos que alguém vai conduzir vocês até a sala do passe. Boa noite a todos. Vamos unir os nossos pensamentos nesse instante e dizer assim: Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, louvamos a sabedoria com que nos trouxeste a uma casa espírita, para que dentro desta doutrina pudéssemos absorver os ensinos que hão de nos esclarecer para as atitudes do nosso dia a dia. Constantemente, lágrimas formosas volvem as nossas faces com a lembrança daqueles entes queridos que tantas lembranças nos deixaram. E a saudade do Senhor é sempre permanente, é sempre constante, atingindo o nosso coração. Mas agradecemos, porque encontramos nesta doutrina a força necessária para superar esta dificuldade, entendendo que a vida prossegue, que ela não cessa, que nós não somos só o corpo de carne, que somos espíritos, seres inteligentes e que viveremos para toda a eternidade. Vivemos no início e não terminamos. Por isso, por amor, nos sentimos fortes e abraçamos com o coração esses companheiros que precisam dessa semeadura que, como hoje, foi feita em nosso coração. Por isso, ao te agradecermos, queremos te suplicar a permissão de adentrar nesta caravana de semeadores da tua palavra e onde estivermos, incita-nos aos bons modos, aos bons costumes, às boas falas, para que a esperança, o amor, sejam vivificados
Tem muitos corações que ainda sofrem pela tristeza da perda de ente querido, quando nós sabemos que não perdemos, porque eles estão vivos e juntos de nós. Obrigado, Senhor, e que possamos, ao sair desta casa, levar em nosso rosto o sorriso da alegria dessas energias benéficas que aqui encontramos e distribuí-las por onde tu nos conduzir. Que assim seja. Graças a Deus. E assim terminamos nossa primeira parte do nosso trabalho. Boa noite e fique com Deus.